Salve, camarada! O camarada Iberê, do ChatGPT, que a gente andou criticando aqui no nosso canal, fez uma nova fala sobre o chat e a gente achou que valia a pena reagir a ela. Então a gente vai inaugurar aqui o React antes mesmo da Twitter. Acompanha com a gente! Fala, camaradada! A gente andou nos últimos meses falando muito sobre tecnologia e o marxismo com ela e como é que seria a inteligência artificial na época do comunismo. Tem até uma playlist que a gente preparou e que vale a pena vocês darem uma olhada. E o primeiro episódio que a gente fez sobre essa série foi sobre o camarada Iberê, do canal Novo Mundo, que aliás está aqui. Quem quiser assistir, eu acho que vale a pena. E agora ele foi no programa dos camaradas Cauê Moura e Lodi, dessa Letra Show, e fez uma fala um tanto quanto diferente do que ele tinha feito antes. A gente achou muito bom a colocação do Iberê agora e resolvemos inaugurar os nossos reacts antes da Twitter TV, que deve chegar em breve, falando sobre o Iberê. Então, sem mais delongas, vamos abrir o Dessa Letra Show e assistir o que o camarada Iberê andou falando sobre o ChatGPT e as novas conclusões que ele tomou. Bora ver? Eu não quero terminar sem antes fazer 5 minutinhos de por que eu tô certo com relação ao meu medo da inteligência artificial, Iberê. Como você tá vendo esse movimento, mano? Vamos falar sobre o ChatGPT, que eu acho que é o... Não, vou voltar um pouquinho. Antes do ChatGPT, no momento que lançaram o Dolly, que é a inteligência artificial que cria imagens, alguém colocou aquilo no Twitter e eu fiquei desesperado na hora que eu vi, porque eu queria muito mexer naquilo. E não podia entrar, só podia entrar com um convite. Galera, pelo amor de Deus, quem tem essa conta pra mim? Aí um cara muito legal me mandou a conta dele, tipo, o login dele, falou, eu tenho, usa aí, fica à vontade. Cara, eu entrei. Eu despiroquei, assim, não era possível, cara. Você colocava assim, sei lá, tem esse pôster da Laika ali. Você coloca, eu quero um pôster estilo União Soviética, década de 60, mostrando um submarino caseiro amarelo. E ele criava um design do zero, cara. Eu quero um... A gente está sem crédito no Dali 2, então a gente pediu pro Night Caf fazer um cartaz tal qual o camarada Iberê pediu. E a gente, olha só que beleza nós recebemos em resposta. Foram algumas respostas, mas a mais engraçada que a gente achou foi o submarino amarelo dos camaradas Beatles, em estilo, claro, gráfico, no estilo gráfico da Soviético de 62. Pôster do sistema solar vintage, o caramba. Ele criava tudo que eu pedia, ele criava muito bem. E eu falei, peraí, isso aqui tem implicações sensacionais, porque a partir de agora eu posso criar todas as artes do Manual do Mundo que eu sempre sonhei, mas ele tem implicações muito sérias em outras coisas, cara, porque o cara que criava essa arte, o que vai ser dele, sabe? Ou, por mais que a gente fale, pô, ele pode ser um ótimo prompter, né, que é um cara que vai lá digitar a busca, não sei o quê, mas ele vai dar um cavalinho de pau de 180 graus em um monte de coisa, cara, um monte de coisa. E por isso também que eu tô colado nessas coisas que estão lançando, porque eu acho que se eu não me preparar para essa mudança, eu vou rodar, entendeu? Então eu quero estar colado ali, porque se alguém tem que... Alguém falou, eu não lembro onde eu ouvi falando isso, né? Porque o homem com inteligência artificial, quem vai perder o emprego é o ser humano que não está usando a inteligência artificial, mas quem vai continuar no emprego é o ser humano que usa a inteligência artificial. Então, galera, muito boa essas falas do Iberê, mas deixa eu fazer umas colocações. Bom, a primeira é que, camarada Iberê, legal essa sua preocupação, e é isso. Do jeito que a inteligência artificial está sendo colocada hoje pela burguesia, ela está sendo apontada para superar as chamadas atividades intelectuais. E como eu tinha falado no nosso programa que a gente refutou o Gaveta, o que significa isso? Significa dizer que a preparação e o investimento necessário para formar um trabalhador típico das tarefas intelectuais, como a medicina, como a ilustração, como a arte gráfica, como a computação, enfim, várias profissões que requerem uma inteligência mais refinada, que a gente chama de trabalho intelectual, essas funções vão perder
a necessidade de preparo, porque a inteligência artificial vai ser capaz de desenvolvê-los melhor. Percebam que o camarada Iberê tem uma subjetividade, uma capacidade de intervenção, pensando sempre na própria posição. Como se manter na classe média, como garantir que ele vai continuar fazendo parte de uma pequena classe diferencial. Né? Assim, o que eu vou fazer? Vai haver uma profissão na qual a gente vai ter que usar a inteligência artificial e ainda assim vai ser garantido os nossos direitos lá. Camarada Iberê, talvez você consiga se precaver, talvez você consiga viver dessa forma e assim garantindo que o seu trabalho continue existindo, você continue fazendo parte dos 3% ou do 1% da população que tem um trabalho diferencial. Mas o mais provável é que você e a maioria de nós, que hoje exercemos os trabalhos intelectuais, venhamos a fazer parte da grande maioria da classe trabalhadora, tenhamos nossos salários achatados, não tenhamos mais necessidade por parte do capital de desenvolver nossas percepções intelectuais e, portanto, possamos viver trabalhando mais do que trabalhamos hoje e com menos investimentos necessários para ir a cinema, para ir a museu, para comprar livros e desenvolver leituras específicas. Enfim, essa elite que hoje, por exemplo, ocupa o lugar de médico, o local de engenheiro mecânico, engenheiro civil, não vai mais ser necessário, o trabalho da inteligência artificial vai poder substituí-los e, portanto, eles irão acompanhar o fluxo para a classe trabalhadora que é mais depauperada e não para 1, 2, 3% da população, como hoje a classe média consegue sobreviver. Enfim, vai acontecer o que a gente já previa, que vai afastar cada vez mais a pequena elite que controla a sociedade e que no episódio que a gente falou do Toy Story eu fiz a alegoria chamando da galera da sala borboleta, e a grande maioria, a grandíssima maioria das pessoas que hoje ocupam esse lugar de classe média, esse lugar intermediário, vão para a parte mais depauperada, que já é a parte da maior parte da população mundial. Né? Como diria o Krenak, sejam bem-vindos para passar uma vida difícil que nós já vivemos há muito tempo. Nós estamos indo para lá. É esse o caminho que a burguesia está desenhando para nós. ChatGPT é outro cavalinho de pau na linguagem. Cara, eu sou jornalista. Então, o que o jornalista mais se esforça para aprender é para escrever bem. É para você pegar um conjunto de informações e transformar aquilo num texto, criar título, criar legenda, criar o que a gente chama de linha fina, né? Vem embaixo do título e tudo mais. Cara, ChatGPT, você fala assim, as informações que eu tenho é isso aqui. Escreve aí para mim um texto jornalístico com título, legenda e linha fina. Você aperta um botão, o negócio está feito, e digo mais, e bem feito. Porque a qualidade da escrita do ChatGPT, vai ter um monte de gente que escreve bem aqui, vai falar, mas é um texto insosso, é um texto sem graça. Ainda é. Por enquanto. Acabou de começar. Mas, cara, daqui quanto tempo já não vai mais ser? E mais, não erra no português, nem que a vaca tussa. É muito difícil você pegar um erro de português. Porque a galera tá com uma visão completamente errada do ChatGPT, achando que ele é um Google que te dá resposta automática. E não é pra isso, cara, pelo amor de Deus. Ele não vai te responder informação. O que ele faz muito bem é construir texto. Então, imagina a galera que faz trabalho de faculdade, vai fazer o quê? Texto de WhatsApp, relatório. Camarada Iberê, olha a diferença da sua fala agora para o que você falou no programa que a gente criticou sobre o ChatGPT. Lá você estava perguntando para o chat qual eram os fatores da Revolução Francesa. Agora você já está dizendo que não é essa a função do ChatGPT. Camarada Iberê, concordamos em gênero, número e grau com o que você está dizendo agora. Será que você assistiu o nosso vídeo e mudou de posição? Enfim, tendo ou não assistido o nosso vídeo, agora eu acho que você está entendendo melhor o que é o ChatGPT. E nós concordamos exatamente com o que você disse. Eu vou aproveitar essa pequena pausa para lembrar a camaradada que esse não é um React, realmente React. A gente está aqui testando a linguagem para ver se a camaradada gosta desse tipo de programa e se a gente passa a botar ele na linha do Marx Comenta, e aí sim, vamos fazer um investimento de criar a Twitch TV para isso.
Mas se vocês acharem que não ficou legal, a gente já para agora e nem se preocupa mais em abrir a Twitch TV, ou se algum dia abrir a Twitch TV, abrir com outra pegada, outro tipo de programa. E claro, aproveitar que dei essa parada, vou pedir para vocês fazerem aquela paradinha de sempre, né? Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal se ainda não forem inscritos. Se já forem inscritos, ativem o sininho. Camaradada, não é nem por mim, mas só pelo conteúdo do Desce a Letra Show, do camarada Cauê Moura e do Load e as falas do Iberê, eu acho que esse vídeo já tá valendo um joinha, não tá não? E aproveitar para lembrar, como sempre, que a gente tem TikTok. E que também, quem mantém esse canal é a galera do Apoia-se. A gente, por enquanto, ainda não viu um centavo do YouTube. Então, se vocês puderem ajudar a gente, sintam-se à vontade para colaborar com o que for. R$1, 5, 50, o que caber sem atrapalhar a vida de vocês. Por fim, vamos voltar a reagir, mas lembrando que nesse caso eu já assisti o vídeo antes. E como diz o camarada João Carvalho, se a gente for de fato para a Twitch TV, eu vou ter que me policiar para parar de ver a rede e poder ter a reação primeira na hora que for fazer esse tipo de programa. Vamos lá? Voltar pro programa? Inscrição para Lei Rouanet, sabe? Sim. Você tem que fazer o relato, 20 páginas, vai encher linguiça lá, não sei o quê. Cara, ele faz isso com o pé nas costas. Então, tudo isso ele faz. Mas o que impressiona dele é que ele entende o contexto. Então você fala assim, olha, eu sou o Cauê Moura, eu tenho um podcast que fala disso, me sugira 20 quadros novos que eu poderia lançar. Ele vai lá e sugere, entendeu? Então, quando isso começar a ser... Daí, muito claramente, você tem um que gera imagem, você tem outro que gera texto, e o ChatGPT gera programação. Então, no Arduino, a gente que mexe muito no Arduino, cara, a gente foi fazer esses dias uma camiseta que dá seta, né, um wearable lá, né? A gente colocou, estou fazendo uma camiseta que dá seta usando um Arduino Lilypad, que é um modelo de Arduino. Os LEDs, eles estão ligados na saída 12 e 13. Os botões que acionam esses LEDs, eu quero ligar na saída 1 e 2. E eu quero que quando aperte o botão, ele ligue a seta de um lado. Quando você aperta o botão de novo, ele desliga a seta. A mesma coisa para o outro lado. Só isso o texto. Cria o código para mim. Ele criou o código. Caralho! 100 linhas de código. Ctrl+C, Ctrl+V, bota no Arduino, funcionou. Funcionou! Funcionou. Ai, meu Deus! Caralho, então, mano. Pra quem é programador, muita gente fala, pô, mas ele erra pra caramba na programação. Erra, mas ele tá fazendo... Cara, pensa na capacidade que esse bicho teve de interpretar tudo que eu falei, Exato. cara. Não tá me preocupando tanto o que ele tá errando em minúcias da programação, mas a capacidade de ele interpretar uma coisa dessa. Até entendeu? porque às vezes você não jogou pra ele um texto exatamente pra ele conseguir interpretar como ele tava imaginando, e aí você corrigindo ele já escreveu... isso, o prompt não foi bom na maioria das vezes, né? Então, e cara, isso tá muito no embrião. Foi a primeira vez que os caras abriram isso pro público. Caralho. Então ele já tá conseguindo fazer isso. Então, imagina o quanto isso vai modificar as profissões do jeito que a gente conhece. Vai Cara, mudar já muito. tem essa inteligência artificial de fazer foto, tem a do ChatGPT, tem a de voz. Já viu a de voz? Que você até tá, às vezes... Não, a gente tá usando... Então, mas olha o que a gente já tá usando no Manual do Mundo. É um programa de parceria lá que a gente fez com o YouTube, que ainda é uma startup dentro do próprio YouTube, mas que pega os meus vídeos em português, traduz automaticamente para o inglês com inteligência artificial, já com uma voz robotizada. Que os vídeos estão começando a entrar em multifaixa já por causa disso, entendeu? E aí você pensa no trabalho de todo mundo que faz isso, para onde que vai, sabe? Porque beleza, as profissões evoluem, né? Uma coisa que se fazia antigamente não vai deixar de fazer, mas qual é o próximo passo a gente não sabe ainda. E é uma coisa que o Pena, lá do Manual do Mundo, estuda muito, a gente conversa quase todo almoço sobre isso, é uma discussão sobre para onde vai a inteligência artificial, que é o medo de uma ruptura social. Você chegar uma hora que vai 30 empregos que a gente conhece simplesmente deixam de existir de uma hora para outra. Deixarão. E aí, né? Como é que vai ser? vai ser? Assim, a humanidade sobrevive, a humanidade sempre dá um jeito, cara. Eu sempre falo que o ser humano é que nem rato, velho. Se você destruir todos os prédios, destruir tudo,
A gente como espécie sobrevive. Eu tenho medo da gente como indivíduo, sabe? O que vai acontecer com as minhas filhas, com os meus pais? Isso é o que me dá medo. Mas como espécie, o ser humano se garante. A gente tá chegando cada vez mais perto de ficar igual aqueles carinha do Wall-E. Os gordinhos deitados. Então, né? E não fazendo nada. Mas isso daí é 1% vai poder ficar aqui. A galera que tem. O resto então, vai mas é isso que me preocupa. Porque o que seria o movimento social? O que socialmente a gente devia estar discutindo agora? A gente tem que reivindicar, a gente que não é dono de nenhuma big tech, que não é dono da inteligência artificial, a gente tem que começar a reivindicar que essas máquinas têm que tirar a hora de trabalho do ser humano médio, entendeu? Tem que tirar a nossa hora de trabalho no geral. O ser humano tem que trabalhar menos. E não matar a galera de trabalhar e que só o dono da inteligência artificial ganhe, entendeu? Camarada Iberê, excelente avaliação. É isso. A gente tem que agora se organizar a classe trabalhadora e dar um rotundo não à burguesia. Parar o caminho que eles estão fazendo e garantir que os benefícios da inteligência artificial sejam distribuídos pela classe trabalhadora. Mas perceba, eu acho essa pauta excelente, temos que fazê-la, o momento é organizar a classe trabalhadora para isso antes que seja tarde. No entanto, vou fazer um convite, já que senti que você deu alguns passos para a radicalidade. Essa ideia que você tem é muito boa, mas ainda assim a ideia do como está fica. E por incrível que pareça, o jeito que a sociedade está hoje está longe de ser bom. Então, se a gente conseguisse dar um passo à frente, se a gente conseguisse ampliar os estados socialistas no mundo, se a gente acabasse com o objetivo de acumulação de mais-valia pela inteligência artificial, porque no fundo, a proposta que você faz é que ela continue acontecendo, mas que seja mais branda. Se a gente conseguir se libertar do parasitarismo, dessa meia dúzia de burgueses que acumulam toda a mais-valia produzida pela classe trabalhadora e, mais do que isso, direcionam a sociedade para a produção de mais-valia e acumulação de mais-valia na mão de poucos, se a gente acabar com esse programa, se a gente conseguir emancipar a classe trabalhadora, se a gente avançar no rumo ao socialismo ou ao anarquismo, ou então ao socialismo seguido do comunismo, a gente pode não só evitar o colapso total que a burguesia está planejando para a classe trabalhadora, como podíamos ainda fazer um mundo realmente bom, onde a inteligência artificial fosse voltada para melhorar a situação de toda a classe, e não de acumular mais-valia para uma pequena dúzia de burgueses. Se a gente conseguisse fazer isso, a inteligência artificial poderia ajudar a erradicar a fome no mundo, a resolver a maior parte dos problemas de saúde que existem, terminar com os óbitos, terminar com as violências domésticas e de estados, como está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia, e avançar rumo a uma sociedade em que o ser humano seja pleno, totalmente capaz, potencializado ao máximo durante a sua existência e possa desenvolver-se de modo feliz e amplo. É esse o nosso objetivo. Isso é o objetivo real do programa comunista. Então, camarada Iberê, eu vou parabenizá-lo pelo processo de radicalização que você já tem passado e convidá-lo a dar um passo a mais rumo ao socialismo. Vamos voltar e ver o que você tem ainda para dizer. Eu acho que é a hora de a gente começar a discutir isso o mais rápido possível. Então, sei lá, se vai ser imposto em cima da inteligência artificial, vai ter regulamentação, que é uma coisa que já está se discutindo muito, mas, mano, era a oportunidade que o ser humano tinha de trabalhar menos, né? Então, poxa, o cara, em vez de ser um revisor de texto que passa... Os caras trabalham 12 horas por dia, não, ele vai trabalhar só 3 horas, instruindo o ChatGPT a como revisar o texto e tal, colocando as partes humanas lá e tal, e vai ganhar a mesma coisa. Esse é o futuro legal, sabe? E essa inteligência artificial poderia proporcionar pra gente. Mas se a gente largar a mão, ninguém fizer nada, ninguém botar pressão, né? Tem que ter pressão em cima. Cara, que da hora. Eu jamais imaginei que a gente ia conseguir encaixar comunismo num papo com o Iberê. Não, porque... mas o que a gente vai fazer para poder trabalhar menos e colocar as máquinas
a favor do bem-estar social em vez do dono da máquina. Adivinha, Iberê? A gente vai precisar de uma ruptura profunda de sistema Tá todo mundo vigente. no chat aqui, dê a ordem. Dê a ordem, vai me desculpar. Porque, não, mas de verdade, nem era a minha intenção entrar nisso, mas o Mas que eu muito via... sério isso, cara, porque daí, né, o dono da inteligência artificial, que são poucos donos, eles vão dominar completamente. Pois é. Sim. Eu acho que uma solução, e aí sem querer entrar muito em politização da coisa, mas realmente essa. A gente coloca o robô para fazer dinheiro e coloca esse dinheiro na mão do povo num formato no mínimo de renda básica universal, de garantia Então, de tá bem-estar e mínimo, pra senão mim as fica, pessoas vão morrer. Fica claro o negócio da renda básica universal, Sim, assim, tipo, sim. porque agora você tem a máquina gerando isso, sabe? Senão as pessoas vão morrer, velho. Se a gente não colocar um pouquinho desse dinheiro que o robô está gerando para botar na mão de quem vai ficar sem emprego, as pessoas vão morrer em massa. E é isso que a inteligência artificial vai fazer. Você vai ter o 1% vivendo que nem o Wall-E, e é tudo Alexa, liga o ar-condicionado, Alexa, desliga Então, não sei mas quê. é que antes... E o resto vai estar se degladiando lá embaixo. É isso que é difícil, porque antes disso acontecer, a galera não vai morrer. A galera vai se revoltar, Vai. sabe? E aí é isso que a gente quer, tipo, tudo pegando fogo. Igual quando certo. começou a pandemia, você começou a sentir uma tensão muito forte. E o tecido Tipo, da sociedade social tá, ali, cara, ele tá esticando. Ele tá velho, esticando. E a inteligência artificial, se a gente não cuidar disso, ela vai arrebentar esse tecido em 3 segundos, entendeu? Por isso que saiu a matéria hoje, né, que na Itália eles baniram o ChatGPT. Eu acredito que exatamente para chegar e ter uma conversa antes de autorizar. Sim. E aí já tem o Elon Musk, uma galera falando, gente, vamos dar uma diminuída nesse processo aí, vamos estudar antes, porque vocês estão evoluindo a tecnologia, mas não estão discutindo como vai ser utilizada. Exatamente. A gente tá descobrindo como fazer o robô ganhar dinheiro. Aí tá lá, sabe aquele meme do Star Wars lá, da Padme lá, da Natalie Portman com o... Sabe? Tô ligado. Aí ela falando assim, a gente descobriu como faz pro robô ganhar dinheiro. Sério? Pra todo mundo? Então. Pra todo mundo? Pra todo mundo, né? Não. É isso aí, o tecido social tá cada vez... Pois é. É muito louco, né? Porque ele tava esticado antes entre, tipo, beleza, a gente tem a galera rica, a galera menos privilegiada e tá esticando aqui, pandemia e tal. Agora chegou uma outra mão esticando o outro lado do tecido aqui, que é tipo, opa, inteligência artificial. Imagina você chegar pra realmente o capitalista mais cruel e falar, eu descobri um jeito de você continuar ganhando dinheiro e você não vai precisar sequer ter um funcionário. Cara, isso é um terreno fértil para dar problema, vai dar ruim. Então se a gente não cuidar de quem vai ficar lá embaixo, o bicho vai pegar. Tem que cuidar. Acho legal a sua leitura, Iberê. Não foge muito. Eu também, tentando ser mais sóbrio e menos chacota, né? Porque tudo eu faço na zoeira. Eu concordo 100% com você. Se não tiver um cuidado social para mitigar o impacto que esses robôs vão criar na sociedade, a sociedade vai ruir. Eu acho, honestamente, que esse é o caminho que a gente está perigosamente seguindo agora se a gente não tomar nenhuma mudança muito grande. Caraca, tá cada vez mais próximo daquele outro filme Elysium, que os ricos foi tudo para outro planeta espaço, e a galera mais fudida ficou aqui. Muita gente fala que é alarmismo, mas é porque tá enxergando muito no curto prazo. É lógico que vai demorar um tempo para isso acontecer ainda, por mais rápido que seja, é aquela coisa de a expansão é numa escala geométrica e tal, né? Porque cada vez é a coisa maior. Mas não é tanto tempo. Não é. Pô, em menos de 3 meses, olha as evoluções que tá tendo. Então. Infelizmente, a gente tá falando de. E outra coisa. Pouco tempo, 2 anos, 3 anos, o bicho já vamos estar vivendo pra outro deixar cenário. Muito claro, o ChatGPT e similares, e o Dolly e outras ferramentas de inteligência artificial, eles tiram emprego de gente que estudou muito. Então ele vai tirar emprego intelectualizado. Ele não vai tirar emprego de galera que faz trabalho manual. E isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ver até hoje, desde a Revolução Industrial. E outra, tá roubando também... muito diferente. Então a galera que, não, mas eu tenho PhD porque eu estudei e tô tranquilo em relação a isso, porque, mano, ele vai fazer o seu PhD em 3 segundos se você der o tema, sabe? Então, a gente tem que ficar esperto com isso, a gente tem que discutir isso. Acho que é importante a gente, como sociedade, começar a discutir quais são as implicações disso. E eles estão roubando até as referências artísticas, né? Tipo, um cara que ele cria uma referência dele, uma identidade visual,
ele joga no Google, essa inteligência artificial tá roubando. Ah, eu quero fazer o Billy Butcher, né, que você comentou. Faça uma arte igual a do Billy Butcher. Ele vai pegar todas as referências daquele cara, vai roubar e vai fazer pra você. Ele vai, e você lê, tipo, os críticos de arte falando, não, isso não é arte, isso tá longe de ser arte, dá uma porcaria. Ok, talvez não seja ele não é o Van Gogh, beleza. Sim. Mas quantos Van Gogh estão empregados? Então, a gente já comentou no episódio 3º, acho, da série, que é onde a gente fez aquele roteiro do ChatGPT, fazendo o Marx Comenta. Na verdade, essa é uma falsa polêmica. A inteligência artificial já foi capaz de enganar uma plateia de experts em Chopin, produzindo uma obra no estilo do Chopin, que os experts acreditaram ser o próprio Chopin fazendo. Então, assim, já é falso dizer que a inteligência artificial não consegue chegar num parâmetro que engane, até mesmo a academia. Inclusive teve também um outro episódio bastante interessante em que uma inteligência artificial ganhou um concurso de arte. Então, assim, eu acho que a gente já pode dizer hoje que o patamar que a inteligência artificial chegou já é o de fazer Van Goghs e Picasso. É claro que Van Gogh e Picasso não é feito todo momento, a toda hora. Nem foi feito na história da humanidade, na verdade. O camarada Iberê está certo quando fala que os artistas que produzem a inovação, eles na verdade são carregados em ombros de gigantes. A gente tende a supervalorizar o gênio. No fundo, a mudança é uma mudança social. Existe uma ruptura com a forma que a sociedade via determinadas questões ou determinados momentos. Há uma ruptura social e o grande gênio que a gente sabe, que a gente costuma chamar, é só alguém que está bastante antenado com essa mudança, que é uma mudança social. A característica que a gente chama de gênio não está no indivíduo que faz uma determinada ação. Está no fato da sociedade como um todo olhar diferente para determinado problema, para determinada arte, para determinada forma de pensar. E o gênio é só aquele que conseguiu estar bastante conectado naquele momento com o novo pensamento social. E aí a sociedade espelha nele aquilo que na verdade é um momento dela como um todo, a sociedade como um todo. E aí, claro, na sequência, como já era o movimento dela, vai ter vários artistas olhando a arte daquela mesma forma que o Picasso, ou que o Van Gogh, ou que qualquer outro artista. Mas notem que não é uma característica do gênio, é uma característica social, e o gênio somente se antecipa. Faz primeiro porque, na verdade, ele está conectado melhor com a forma de pensar daquela determinado momento social. Né? A discussão que a gente está tendo, se ele roubar os empregos médios, a ruptura já aconteceu. Então, não vai, ele vai substituir o Monet, o Picasso? Não. Agora não. Agora não, mas ele vai substituir quantos artistas gráficos, quantos ilustradores, quantos a classe trabalhadora ali do negócio, sabe? Então... Além do que, para uma análise, não sei se um pouco mais filosófica, ele só está fazendo uma amálgama do que já existe. Mas o ser humano médio, só nós inclusive, a gente só faz isso. Então... Mas mesmo o Picasso, cara. Mesmo o Picasso. O que ele criou do zero? O que todo gênio sempre fez é pegar tudo que existe e criar uma coisa nova a partir daquilo. Né? Às vezes é a combinação que ele fez que era inusitada que fez chegar naquilo, que por isso que ele é um gênio. Mas querendo ou não, ele pega a história Cara, de andar nos ombros, enxergar a partir do ombro dos gigantes, sabe? É bizarro que a gente nem precisa voltar tanto tempo. Quando começou essa palhaçada da NFT lá, os caras estavam destruindo algumas obras originais pra só ter... Pra digitalizar. Mano, só tem NFT. É foda, cara. Então sim, temos que tomar cuidado. Eu uso pra caramba, né? Eu acho que aí a gente tem que ser inteligente, né? Não é porque eu acho que ele tem que ser regulamentado, todo mundo tem que tomar cuidado, que eu vou falar, não, isso aqui eu não posso mexer a mão, botar a mão. Muito pelo contrário. Tô no Manual do Mundo toda hora pensando em que tipo de tarefa que ele pode fazer por mim para ficar melhor do que a gente fazia antes. Porque, né, essa história. Na hora que o tecido romper, você já tem uma noção. Você tem que ter noção do que você tá fazendo, e na hora que você tiver que ter discussões mais sérias sobre isso, você tem que saber ter um conhecimento aprofundado, né? Pois eu acho que essa é uma discussão que ainda a gente também tem muito a amadurecer, mas ela já saiu do plano da conspiração vazia e já é algo que a gente tem que se preocupar de verdade. E o fato do Iberê estar falando sobre isso me dá uma tranquilidade
de que estamos no caminho certo da crítica que estamos fazendo. Certo? Exatamente. Tá, camaradas, vou me desculpar mais uma vez, como eu disse, a gente está fazendo esse vídeo experimental, estamos experimentando a linguagem. Eu acabei de ver que o camarada Iberê falou sobre os ombros do gigante depois, e eu fiz uma fala antecipando o que queria dizer, dei um spoiler. Vale minha fala anterior, quando eu estava reagindo, mas é porque eu misturei na cabeça que eu já tinha ouvido ele falar antes. De todo modo, botem lá no comentariado se vocês gostaram desse novo estilo, se vale a pena a gente continuar investindo em construir um canal na Twitch TV. E se vocês acharem que sim, a gente vai dar uns passos já à frente. Aí eu vou me comprometer a não assistir os vídeos antes da reação, para fazer o que diz o camarada João. Mas, de toda forma, ficamos muito felizes com esse Dessa Letra Show. Acho que a gente avançou muito no debate que a gente vinha tendo sobre o ChatGPT e sobre a inteligência artificial. E, sobretudo, com a radicalização cada vez maior do camarada Iberê. Camaradas, avancemos na luta! Agora e sempre!